Olá, professor. Eu vou falar sobre o processo inicial de execução, uma visão bem geral. A execução, ela pode ser conceituada como o meio pelo cumprimento de uma obrigação voluntária ou involuntariamente satisfeita. É a satisfação de uma obrigação, né? Seja ela contra a vontade ou pela vontade desse indivíduo. Quando essa obrigação não é cumprida espontaneamente ou voluntariamente, são necessárias práticas de atos executivos pelo Estado com esse objetivo de satisfazer. Essa execução, ela pode ser classificada de acordo com a natureza da obrigação, que é a satisfação que se pretende, que pode ser a execução da obrigação de fazer, de não fazer, e a de dar, que pode ser a obrigação de entregar ou pagar. Quando fala-se de execução, pressupõe que existe um título judicial ou extrajudicial que vai materializar essa obrigação. O título executivo, ele é judicial quando ele decorre de uma decisão judicial. Essa execução desse título, ela geralmente vai prosseguir nos próprios autos do processo onde foi constituída essa obrigação. Então, não se trata de um processo autônomo, mas é um processo sincrético. Já o título extrajudicial, eles são aqueles em que a lei confere a força de título executivo, que é diferente do que ocorre no título judicial, já que esse constitui processo autônomo. Quanto às espécies de execução, as técnicas no caso, nós podemos falar sobre a de subrogação e a de coerção. A subrogação é o Estado, ele vai usar de artifícios, de atos judiciais, para garantir que aquela obrigação seja cumprida, seja satisfeita. E tem a coerção, que é quando eles vão fazer isso, né? Mesmo que o indivíduo não queira, eles podem fazer de maneira patrimonial e pessoal. Patrimonial é quando se trata, por exemplo, no caso de multa, eles vão multar aquele indivíduo por dia, até que ele cumpra aquela obrigação, para ver se assim ele tem o pensamento de é melhor que eu pague o que eu devo do que eu ter que pagar uma multa todo dia, e isso vai gerar um valor maior do que ele está devendo. Tem também a pessoal, que é usada na questão de dívida de alimentos, onde o indivíduo pode ser preso. Temos também as técnicas executivas, que são a de dar, que pode ser entregar ou pagar, e quando trata-se de entregar, nós geralmente estamos falando de desapossamento, busca e apreensão ou de emissão de posse, né? Dependendo se forem bens móveis ou imóveis. Quando nós estamos falando de pagar, nós estamos falando de expropriação do bem ou arrematado, né, num leilão, penhora, estamos falando desses casos. E quando nós tratamos das obrigações de fazer ou de não fazer, é como se fosse uma transformação aí feita pelo Estado, né? Porque, por exemplo, se existe um acordo entre dois vizinhos em que um não deveria subir a altura do muro, e esse pega e sobe a altura do muro sem consultar o outro, sabendo que já tinha esse acordo aí de vontade de não fazer, e ele faz isso, então ele tem a obrigação de derrubar esse muro, porque ele descumpriu esse acordo. Ou, por exemplo, também, se você encomenda um vestido, aquela pessoa não entrega o vestido da maneira que foi pedida, ela tem a obrigação de fazer o que tem que ser feito, de fazer aquele vestido da maneira que você pediu. Então, de maneira bem geral, execução trata-se disso, né? É a satisfação de uma obrigação, de uma vontade inadimplida, seja voluntária ou involuntariamente, onde o Estado, na grande maioria das vezes, vai entrar em ação com atos judiciais, com meios, para que essa obrigação seja satisfeita. E isso pode acontecer de muitas maneiras, como eu expliquei, mas para não me aprofundar tanto, né? Pode ser a multa, ele pode negativar o nome do indivíduo, ele pode suspender CNH, entre muitas outras coisas que a gente estudou ao longo desse semestre do processo civil. Obrigada.